Henri Robert Marcel Duchamp nasceu em 1887, em uma província da Normandia, norte da França. Sua família era composta por figuras proeminentes e nobres da sociedade francesa, o que permitiu seu contato precoce com a alta cultura e com os ambientes de convivência artística da região. Após concluir o ensino escolar básico, Duchamp ingressou em uma das mais célebres escolas de arte do seu tempo, a Academia Julian, no ano de 1904. Nessa época, ele ainda era um adolescente de 16 anos, e boa parte da sua produção artística durante o período foi perdida. Alguns dos seus primeiros trabalhos, porém, conseguiram sobreviver ao tempo, e estes retratavam pessoas e paisagens pintadas por Duchamp em estilo impressionista. Mais tarde, ainda na academia, o artista viria a produzir cartoons e desenhos de cunho humorístico e satírico, geralmente com trocadilhos de duplo sentido. É nesse momento em que alguns dos traços mais marcantes da sua carreira foram descobertos e desenvolvidos por Duchamp, especialmente por causa do seu contato com uma grande variedade de artistas e movimentos de arte da época, pois mesmo após encerrar suas atividades na Academia Julian, em 1905, o jovem artista continuou frequentando sociedades exclusivas e clubes de arte. De 1905 a 1911, Duchamp continuou a produzir suas pinturas e a participar de eventos de arte em Paris, até que, em 1912, ele expõe sua primeira obra a causar repercussão social, o quadro Nu Descendo uma Escada, número 2. Na imagem, retrata-se uma figura fragmentada e com traços humanos, que remete ao efeito de movimento de várias fotografias capturadas em sequência. A pintura foi exposta primeiramente em um salão de arte cubista em Paris, porém foi rejeitada pelos realizadores do evento por ser muito ambígua em relação às características clássicas da vanguarda. É então que no ano seguinte, em 1913, Duchamp consegue expor o quadro em Nova York, em um evento de artistas voltado para a cultura francesa, chamado Armory Show. Foi por meio dessa exibição que o nome de Duchamp ganhou certa notoriedade entre os apreciadores de arte nova-iorquinos, pois sua pintura se destacava por ter uma forma excêntrica e desafiadora aos padrões artísticos convencionais. Nessa mesma época, o artista conheceu dois dos seus amigos mais próximos, o pintor Francis Picabia, à esquerda da imagem, e o escritor Guillaume Apollinaire, à direita. Quando Duchamp decidiu se mudar para Nova York, em 1915, eles o ajudaram a se enturmar nos espaços de convívio cultural e boêmio da metrópole americana. Uma das características mais marcantes da carreira do artista era a sua maneira subversiva de pensar e apresentar arte ao público, e, em 1913, Duchamp expôs pela primeira vez uma experiência conceitual a que ele chamou ready-made, que se tratava de objetos do cotidiano colocados sob uma perspectiva de estado de arte. Os objetos em questão eram uma roda de bicicleta colocada em sentido invertido em cima de um banco de madeira. A peça ficava em exposição na entrada do ateliê pessoal do artista e nunca foi enviada pelo mesmo para nenhuma exibição. A respeito de sua criação, Duchamp disse: "Eu gostava de olhar para isso como eu gostava de olhar para as chamas dançando em uma lareira." Ainda sob inspiração dos ready-mades, o artista apresentou outra obra que seguia o mesmo raciocínio, o Porta-Garrafas, de 1914. Trata-se de um escorredor de garrafas comprado em uma loja de miscelâneas por Duchamp e assinado por ele. A peça original foi jogada no lixo pela sua irmã, por ter confundido a obra de arte com um objeto em desuso. No ano seguinte, em 1915, uma pá para remoção de neve foi comprada e assinada por Duchamp. Ele chamou a peça de Prelúdio a um Braço Quebrado e a deixou exposta no seu ateliê por alguns meses. Entretanto, o objeto não durou muito tempo, pois foi perdido durante o processo de mudança do artista para Nova York. A próxima obra de Duchamp é talvez a que causou mais polêmica na sua carreira. Em abril de 1917, um dos principais círculos culturais de Nova York, a Sociedade de Artistas Independentes, organizou uma exposição pública na região central da cidade, onde iriam muitos críticos de arte, observadores casuais e artistas de outras fraternidades para analisar os trabalhos em exibição. Além disso, havia o rumor de que Duchamp estaria produzindo uma nova e chocante pintura, como a que foi exibida no Armory Show de 1913, o que deixou os espectadores ainda mais curiosos. Mais tarde, descobriu-se que esse rumor era falso, pois tal pintura jamais existiu. Ao contrário do que se esperava, o comitê do evento recebeu de Duchamp um mictório genérico assinado com o nome fictício R. Mutt, que deveria ser incluído nas apresentações como obra de arte. Entretanto, a peça, que recebeu o nome A Fonte, jamais foi exibida no evento, pois os artistas que faziam parte do comitê do show
decidiram escondê-la em algum lugar onde o público não pudesse ver. O único registro que se tem da obra original é uma foto tirada no dia seguinte ao evento. Por ter sido confundida com material para descarte, a fonte foi jogada no lixo por outros funcionários que cuidavam do encerramento do show. Hoje em dia, a fonte é considerada uma das obras de arte mais influentes do século XX, por ter questionado o que significava ser ou não ser arte. O principal objetivo das criações de Duchamp era criticar a arte bela e aprazível aos sentidos, que ele denominava arte retiniana, em referência à retina dos olhos. Para o artista, a obra de arte tinha o direito de chocar e de causar estranhamento no espectador, não importando se ela possuía ou não algum propósito quando foi concebida. Após sua última obra, que causou certa comoção na comunidade artística de Nova York, Duchamp não lançou muitas ideias a mais para o público, tendo dedicado boa parte da sua vida a ser um jogador de xadrez, chegando inclusive a escrever um livro sobre o assunto. Dentre as principais últimas criações do artista, destacam-se o quadro de nome LHOOQ, o qual se trata de uma imitação da Mona Lisa que foi comprada por Duchamp e modificada por ele ao desenhar bigode e barba, a capa do catálogo de um evento de arte chamado Por Favor Toque, em que se estava moldado um seio feminino feito com espuma de borracha, e o seu último trabalho, Étant Données, uma instalação artística em que se dispunha um fundo paisagístico, um molde de corpo feminino sobre uma mesa com grama e uma porta de madeira com uma abertura, por onde o espectador veria a instalação. O produto final foi finalizado por Duchamp em 1966, porém só foi exposto ao público após a morte do artista. Ele faleceu de ataque cardíaco enquanto estava no seu ateliê pessoal na manhã do dia 2 de outubro de 1968, deixando um importante e controverso legado na história da arte moderna.